Nós vamos então dar continuidade à nossa série de sermões. Hoje eu estou encerrando a série de sermões Compaixão em Movimento. É o sermão de número 7. E durante esses dias que antecederam, nós estivemos trabalhando esta série, e essa série Compaixão em Movimento, ela fundamentou-se no ministério de Cristo, no texto de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, que eu faço questão que os irmãos abram suas Bíblias, para que nós possamos ler esse texto. Eu não pregarei nele hoje, mas foi um texto que nós lemos todos os domingos. E ele diz assim, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus termina esse pedaço, esse versículo bíblico, dizendo que ele está rogando ao Pai para que os seus discípulos também roguem ao Pai para que mande trabalhadores para a seara. O que eu vou pregar hoje é a continuidade e o último sermão desta série. O primeiro sermão que nós pregamos neste texto, nós dissemos que o coração é que impulsiona os pés, ou seja, Jesus, quando ele ia, percorria, ele fazia a vontade do Pai, o seu coração era cheio de compaixão, era a força motriz da sua vida. Jesus não andava sem compaixão, por isso que quando ele via algum necessitado, ele se compadecia. Então, primeira coisa que nós aprendemos no ministério de Jesus, olhando para esse texto, que o nosso coração precisa estar cheio de compaixão, e essa compaixão é dada exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor. O segundo sermão que nós pregamos aqui, nós dissemos que os pés que semeiam sabedoria. Jesus, então, quando percorria todas as cidades e povoados, ele percorria pregando o evangelho do reino. E aí está todo o seu ensino. E esta sabedoria que Jesus pregava através da palavra era justamente a verdade que libertava aqueles que estavam oprimidos pela escravidão do pecado. Era a palavra de Deus que trazia vida ao povo de Deus. Era a palavra de Deus que vivificava o Espírito. E Jesus, então, diz aqui, como trabalhando, Jesus fazendo, ele é como fazendo a escola da vida. E ele diz que a igreja é a escola da vida. Porque aqui é onde nós aprendemos as verdades da Escritura, e as verdades da Escritura devem ser colocadas em prática no nosso coração. No nosso terceiro sermão, nós falamos que os pés que proclamam a esperança. E esse era o cerne da mensagem do Senhor, a proclamação da esperança. Só há uma esperança, Cristo Jesus no coração daquele que crê. Não tem outro jeito. Jesus, então, ele proclama essa verdade, e a igreja é a verdade que deve continuar proclamando a esperança para todo aquele que a ouvir. No quarto sermão, nós falamos que são os pés que trazem alívio e restauração. E aqui é um ministério de cura que Jesus fazia. Jesus ensinava, pregava e curava. Esse é o ministério tríplice da igreja. Esse é o ministério tríplice daquele que crê no Senhor Jesus. E a cura aqui, eu falei nesse sermão, necessariamente não é somente a cura física, mas também a cura espiritual. E aqui, uma conversa de lado para ouvir o que o outro tem a dizer, muitas vezes traz cura ao coração daquele que fala. Então Jesus, quando caminhava e pregava e anunciava, ele ao mesmo tempo curava, trazia alívio ao sofrimento. E Jesus então enfatiza que a igreja é a comunidade terapêutica. A igreja é o local onde a cura começa a se processar. Por quê? Porque aqui tem a palavra da verdade. Aqui tem o caminho que conduz a Deus. Aqui tem o caminho que revela Cristo. E somente isso que conduz a uma cura perfeita, única. Por mais que nós procuremos remédios, mas a cura eficaz, a igreja é a comunidade terapêutica. Olha quantas coisas num único texto nós pudemos desenvolver nesses momentos, nesses dias aqui. O quinto sermão foi dito assim: olhos que veem
e pesque responde. A visão da seara e o desafio da mobilização. Jesus aqui, quando ele percorria todos esses lugares, os discípulos estavam presentes, mas eles estavam apenas olhando tudo, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas especificamente nesse texto, Jesus faz questão de chamar a atenção deles para que eles possam olhar e enxergar o que está acontecendo. Porque Jesus olhou para as ovelhas e percebeu que haviam ovelhas lá que estavam sozinhas, exaustas, sofrendo como ovelhas que não têm pastor. Muitos de nós enxergamos as dificuldades e enxergamos as coisas que estão erradas, mas nós não nos preocupamos. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Ele mobiliza eles para enxergar e fazer alguma coisa. Todo esse texto aqui que Jesus trabalha para ensinar a igreja é para mostrar que existe um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Só Ele. A nossa esperança está pautada no Cristo ressurreto. A nossa esperança e a nossa vida está pautada naquele que pode fazer. Olhos que veem e pés que respondem. A igreja precisa ser mobilizada, porque o mundo há ovelhas que ainda estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. A seara está madura, está pronta para a colheita, prontinha. O que falta são trabalhadores. Mas nós vamos perceber nessa noite que a oração que os discípulos vão fazer, daquela que o Senhor Jesus os manda, deu certo. O nosso sexto sermão, nós falamos que joelhos que dobram e pés que seguem. Jesus aqui estabelece um princípio. Todo projeto, não importa qual seja ele, o tamanho, não importa. Não importa o que você vai fazer, todo projeto começa parado de joelho ao chão, orando. Não se começa nada sem antes orar ao Senhor. Então o que o Senhor Jesus está dizendo, que a oração é o combustível da nossa vida. Quer uma vida cheia de fruto? Comece com oração. Todo o projeto, então, da nossa vida, para ele ser dinâmico, para ele ser realmente mostrado para o mundo, ele precisa começar em oração. Nesse mesmo sermão também, um pouquinho antes, nós falamos que há muitos crentes que eles são bonitos, elegantes, mas tem muitos crentes que são só enfeites. Eles estão sentados e passam uma vida inteira sentados, como enfeite. Mas o Senhor Jesus fala que crente de enfeite não presta para absolutamente nada, porque a fé sem obras é morta. Por isso que uma igreja não se constrói com crentes de enfeite, mas com crentes que estejam dispostos ao trabalho. Sétimo e último sermão, o sermão desta noite, a igreja que marcha. É o legado de Jesus deixado para cada geração. Veja bem, no verso de número 38, o Senhor Jesus fala aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora nós vamos lá para o final do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. E nós vamos observar qual é esta igreja que marcha. E nós vamos perceber que Jesus vai deixar uma instrução para esta igreja que deve marchar. Lembrando, irmãos, aqui há alguns militares, que conhecem essa metodologia da marcha, A marcha é algo bonito. Primeiro, até você aprender a marchar, tem muita coisa errada que acontece. É mão que vai errado, pé que vem antes, tal. Alguns aqui já experimentaram isso. Mas depois que aprende, ela entra no automático. É fácil marchar. E você vai olhando os movimentos que você faz e percebendo que eles precisam ser melhorados. Quando você percebe, vê um grupo alinhado, e aqueles que têm a oportunidade de participar do aniversário da cidade, geralmente tem um quartel que desfila, Aí você vê o alinhamento perfeito. Alguns não são tão perfeitos, Mas na sua grande maioria, eles procuram ficar alinhados. É exatamente isso que Jesus está propondo aqui para a igreja. Uma igreja que marcha alinhada, conhecendo quais são os seus valores, os seus deveres, os seus propósitos. Mateus capítulo de número 28, de 18 a 20, eu quero ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mais dois textos que vão me dar apoio para esta igreja que marcha. Atos capítulo 4, verso 32 a 35. Atos capítulo 4, 32 a 35 diz assim: Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das outras que possuía tudo, porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Último texto para me ajudar na argumentação, Gálatas capítulo 6, verso de 9 a 10. Gálatas capítulo 6, de 9 a 10. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai todo-poderoso, Tua palavra foi lida nesse momento, e é a Tua palavra que nós rogamos ao Espírito Santo do Senhor nesta noite, que dê discernimento ao nosso coração, e se há algum coração que não tem ainda, Senhor Deus, a abertura para entender a Tua verdade, que nesta noite Teu Espírito Santo revele ao coração daquele que ainda não Te conhece. Louvado seja o Teu nome, é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, então, aqui, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo final deste livro, o Senhor Jesus aqui está deixando para a igreja um grande legado. Aqui se chama esse texto a grande comissão, porque a missão que fora dada para o Israel de Deus foi rejeitada. Rejeitaram, porque eles não entenderam que o Evangelho era de domínio público. O Evangelho era para ser anunciado para toda criatura, para todas as pessoas, para todos os credos, para todas as pessoas de todos os lugares. Eles não entenderam. Por isso que o Evangelho chegou até nós. A oração que o Senhor Jesus pede para que seja feita pelos discípulos: rogai ao Pai, para que mande para o Senhor, manda para a seara novos trabalhadores, homens que possam ver como eu estou vendo. Aqui é verdade, porque o Evangelho chegou até nós. Os trabalhadores chegaram para a seara do Senhor. Porque eu e você só estamos aqui nesta noite, porque a oração que fora feita lá, com aqueles discípulos, a oração foi entendida, foi ouvida pelo Senhor e chegou até nós. Jesus aqui deixa um legado, e Jesus aqui é o seguinte: Jesus andava e o seu coração, ele extrapolava a compaixão. Jesus era pródigo de compaixão, mas uma coisa aconteceu: Jesus então, quando prega, quando fala com os discípulos, ele ainda vai para o caminho da cruz, Jesus ainda vai ser morto, Jesus ainda será crucificado, mas a compaixão de Jesus não ficou pregada na cruz. A compaixão de Cristo continua marchando pela igreja. A igreja é a continuidade dos pés do Salvador. Isso é fantástico, o entendimento disto. Porque nós somos aqueles que descemos agora com o Senhor, porque fomos resgatados para continuar essa missão. Nós somos chamados para continuar como discípulos dele, e não só como discípulos, aí atrás de outros, para que outros possam dar continuidade ao Evangelho e à proclamação desse mesmo. Lembre-se então, a compaixão de Jesus não morreu na cruz, ela está nos vossos pés, nos meus pés, nos nossos pés, nos pés da igreja do Senhor. Esta é a igreja que entende, quando a igreja entende que a sua missão está nos pés, ela não para. Por isso que Jesus continua a percorrer todas as cidades e povoados e a pregar
e anunciar o Evangelho do reino do Senhor. É isso que nós fazemos. É isso que devemos fazer. 3 coisas que eu quero que você marque nesta noite para que você lembre daquilo que o Senhor Jesus nos deixa. A primeira delas, das 3 coisas que o Senhor Jesus vai ensinar para a igreja. A primeira dela, que o mandato e o poder de marchar é dado por Deus. E a palavra aqui é comissão. Nós somos comissionados. Preste atenção nisso. Você não é convidado a fazer se você quiser. Você é comissionado a fazer. Você é chamado a fazer, é dado-lhe uma ordem para fazer. A igreja, então, não tem outra opção a não ser executar o que o comandante manda. A igreja é um exército de soldados, não de comandantes. Às vezes nós pensamos que nós somos alguma coisa diante do Senhor e podemos dizer e pedir qualquer coisa para o Senhor que Ele tem que nos atender. Não, nós somos servos. Os servos primeiro obedecem à lei do seu Senhor. Então, primeira coisa, comissão. A segunda coisa que nós vamos perceber no texto, que a igreja que marcha, ela é comissionada. Mas a igreja que marcha, ela tem unidade no seu serviço. Isso é muito importante, porque aqui não há várias cabeças pensando várias coisas. São várias cabeças caminhando num único caminho, o caminho da verdade da palavra. As marcas, então, da compaixão, elas estão em movimento através da unidade e do serviço. E qual é o serviço? Fazer o bem. Não existe igreja para fazer o mal. A igreja existe para fazer o mal, para fazer o bem. Por exemplo, nós tínhamos falado que a igreja é a comunidade terapêutica. Mas vocês sabem que há igrejas que já machucaram pessoas, feriram, trouxeram dores aos corações. Essa igreja caminhou errado, porque a igreja faz o bem. Você, então, é convidado a fazer o bem. Se você não quer fazer o bem, aí você vai ter que se acertar com o Rei da Glória. E é exatamente o que Mateus quer mostrar para o povo que está lendo esse Evangelho. Jesus é Salvador. Jesus tem toda a autoridade. A autoridade não é mais de César, a autoridade não é mais do Império Romano, a autoridade não é mais das pessoas que pensam que tem alguma autoridade. A autoridade está em Cristo Jesus. Terceira e última coisa que nós vamos observar aqui, que uma igreja que marcha, ela é comissionada pelo Senhor, ela anda em unidade de serviço. E a terceira coisa, ela é perseverante. Irmãos, haverão coisas que nós começaremos a fazer, mas parece que elas não vão se realizar. E aí vem um desânimo, aí vem as dificuldades, e aí vem a questão de querer desistir. O Senhor Jesus está nos estimulando nesta noite a perseverar. Não desista! Talvez você tenha um projeto iniciado novo e as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. Não desista se estas coisas estão sendo colocadas no nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, então, comissão. O mandato e o poder do Senhor em marchar. Marchar significa ação, movimento, mas um movimento aqui regulado, um movimento aqui ensinado, um movimento em que ele é didático, em que as pessoas vão vendo e vão seguindo e vão entrando. A igreja marcha, mas a igreja marcha certo. A igreja não é que nem as pessoas quando começa no serviço militar, é um para um canto, outro para o outro. Não, a igreja já está avançada, a igreja já está alinhada. Por isso que o Senhor Jesus aqui quer mobilizar a igreja. Quando esse texto de Mateus está sendo escrito aqui, o Senhor Jesus está mobilizando aqueles que o Senhor pediu para que rogasse para o Senhor da Seara, eles estão presentes, a igreja hoje. Ele está dizendo, mobilize mais um aqui para mobilizar outro lá fora. Então percebam que a sequência continua, é mobilização. Nós começamos um trabalho aqui na igreja dizendo que o nosso trabalho esse ano é mais um. Nós precisamos entender que o Evangelho não deve ficar só conosco. O Evangelho é de utilidade pública. O Evangelho deve ser anunciado para os outros. Acredite nisso, tenha coragem, avance nesse sentido, marche com esta perspectiva. Nós somos comissionados a avançar e a proclamar este Evangelho. Por isso o Senhor Jesus aqui, ele começa o texto dizendo assim:
Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, percebam aqui uma coisa interessante, como o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, ele é aconchegante. Jesus se aproxima, é como se ele chegasse para nós, sentasse do lado e dissesse assim, escuta, filho meu, marcha, você está comissionado, está parado por quê? O que você está esperando? Uma igreja que avança, ela avança com segmento, ela avança com propósito, ela avança sabendo para onde ela vai. O Senhor Jesus está comissionando esta igreja, a igreja que congrega neste lugar, para que ela possa marchar. Então, irmãos, chega de comodismo, chega de crente para ficar só de enfeite. Nós somos comissionados pelo Senhor. O reformador João Calvino fala em uma de seus livros, toda autoridade nos foi dada não para o nosso engrandecimento, mas para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Você é instrumento, lembre-se, nós marchamos para o Deus Todo-Poderoso. Pare de pensar só na sua vida. O mais importante na nossa vida é obedecer àquele que nos vocacionou. O mais importante no reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Então nós nos preocupamos muito com aquilo que nós queremos fazer em detrimento próprio, mas nós somos convidados a marchar pelo comandante superior, pelo Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós amamos. Então quando Jesus se aproxima, ele está dizendo, eu estarei sempre próximo de você. Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Em que você não consegue marchar? Eu vou te ensinar. Quando a gente começa no quartel, o sargentante vem, pega na mão, para de fazer assim, para uma vez, para duas, ensina, bate o pé certo, bate o pé, não bate, esse aqui não. Ele começa a ensinar, assim como os pais, quando estão preocupados, quando o filho começa a gatinhar e quer dar os primeiros passos, não sai de perto deles, ficam parando, porque sabe que poderá cair. Jesus também, ele sabe que nós poderemos tropeçar, mas a comissão é dada para nós. É para marchar. Não tem jeito. Toda autoridade foi dada ao Senhor. Quando nós não entendemos isso, e eu quero dizer que às vezes nós temos medo de marchar, medo de corroborar com a obra do Senhor, quando nós não compreendemos isso, nós marchamos com a nossa própria força para o caminho que nós queremos seguir. E como disse João Calvino, não se trata mais de nós, se trata da autoridade de Cristo Jesus. Por onde você tem marchado? Eu sei que todos nós temos caminhado. Todos nós temos um caminho e temos seguido isso diuturnamente. A questão é que, será que nós estamos marchando pelo Senhor? Será que nós estamos levantando a bandeira do Senhor? Será que nós estamos realmente proclamando a verdade do reino? Porque o Senhor vai dizer na continuidade do verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Entenda isso, todas as nações, todos os guetos, todos os vizinhos, todos os bairros, todas as faculdades, todas as academias, aonde os nossos pés pisarem, lá está um lugar para ser anunciado o Evangelho do Senhor Jesus. Marchem, ação, movimento, vão, essa é a missão da igreja, proclamar, essa é a missão da igreja, fazer discípulos, todas as nações. Isso é um impacto poderoso que não é meu e não é seu, é obra do Redentor. A igreja que cresce, a igreja que avança, é a igreja que está fazendo, marchando, é a igreja que está comissionada e executando a sua obra. Entendam, a igreja que avança, a igreja que cresce, a igreja que é vitoriosa, é a igreja que responde sim ao Salvador, é a igreja obediente. Mas eu sei, irmãos, que não é fácil a gente ser obediente. Eu sei que não é fácil conviver com a nossa luta, com a nossa carne. Eu sei que não é fácil estar submetido a este mundo injusto, perigoso. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus, aproximando-se, disse, Jesus está perto, Jesus está próximo, Jesus está naquele crer. Jesus está pronto para ajudar a igreja a marchar. Marche, 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 batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim o Senhor vai agregando pessoas que vão conhecendo do Senhor Jesus. É bom poder ver a igreja crescendo, mas uma igreja sadia, uma igreja com estrutura, uma igreja que tem a palavra de vida eterna, uma igreja que conhece Cristo, uma igreja que conhece a Deus, uma igreja que respeita o próximo, uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas, uma igreja que ama o seu próximo como ama a si mesmo, uma igreja que está vinculada à verdade
verdade da Escritura, uma igreja que não abre mão das verdades da palavra de Deus. Essa é a igreja que vence, essa é a igreja que proclama, essa é a igreja que percorre. Por isso, irmãos, a compaixão está nos nossos pés, para continuar proclamando a missão do Senhor. Lembre-se, você está ciente nesta noite daquilo que você foi comissionado. Se você deixar de fazer, as contas deverão ser prestadas com o nosso Deus Todo-Poderoso. O que nós podemos perceber nesse texto ainda? Que nós devemos ensinar. Mas ensinar o quê? Aquilo que temos aprendido. Crente que não quer aprender, não tem como ser comissionado. Eu tenho dito aqui, a escola dominical é importantíssimo para o crescimento espiritual do nosso coração. Se você não vem na escola bíblica dominical, você está dizendo não à palavra da verdade. Você não quer aprender. Só que na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da dor, você não sabe para onde correr. Porque é a palavra que dá sustentação para o nosso dia a dia. A palavra de Deus que nos faz caminhar, dar um passo a mais, ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. É bom de manhã vir na escola dominical e poder ver os pequeninos proclamando a palavra de Deus. É poder ver alguns aqui gravando a verdade do Senhor. Saibam disso. É essa a verdade que vai fundamentar o nosso coração na esperança viva que é Cristo Jesus. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós guardamos a palavra com zelo, com atenção. Por isso, nós precisamos, nesta noite, olhar para Jesus e dizer para Ele: Pai, eu quero voltar a marchar, porque essa é a minha função. Eu quero voltar a dizer que os meus pés são os teus pés, porque talvez você já tenha deixado há muito tempo de ser os pés que levam compaixão. Mas há tempo de voltar. O Senhor Jesus ainda nos convida nesta noite a ser proclamadores. Proclame. Aonde os teus pés pisarem, lembre-se, você é um comissionado do Senhor Jesus. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar, que a igreja que marcha é a igreja que está em unidade de serviço. E o texto agora que nós vamos trabalhar é o texto de Atos, capítulo 4. Abra lá. Atos, capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. É só o primeiro. Percebam que a unidade e o serviço aqui é uma marca dessa compaixão em movimento. Essa igreja é chamada para fazer o bem, porque tudo o que acontece quando a igreja está no propósito do Senhor, ela tem um coração que produz mãos que servem. A igreja, ela existe para servir, a igreja existe para se doar, a igreja existe para amar. Entenda isso. O que tem sido colocado hoje daquilo que a igreja é, muitas das pessoas que estão falando estão completamente erradas. Nós existimos, como foi falado nesta noite, para adorar o Deus Todo-Poderoso, e quem adora serve. Quem adora se prostra diante do Eterno. Quem adora se rende diante do Criador. Quem adora não levanta os olhos com ímpeto, com autoridade, com soberba. Pelo contrário, se humilha na presença do Senhor. E aqueles que se humilham, eles querem caminhar segundo aquilo que o Senhor orienta. E a igreja, então, que quer marchar, ela precisa entender que ela tem que ter unidade. E aqui fala que aqueles que estavam sendo acrescentados à igreja de Atos, eles tinham um só coração e uma só alma. Eu bem sei que as coisas não são assim atualmente. Cada um aqui pensa de um jeito. Cada um aqui quer que o Senhor Jesus faça algo para você, em especial. A missão da igreja não é a missão deste corpo que está aqui, mas precisa ser. Precisamos voltar. Não tem outra opção. A missão da igreja é sermos um em Cristo Jesus. A missão da igreja é proclamar. A missão da igreja é marchar. E quando a gente faz isso, o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Quando a gente faz isso, a nossa fé é revigorada. Quando o Senhor faz isso no nosso coração, Ele está nos alinhando perto dEle, dizendo: estou contigo, vamos continuar a caminhada. E o versículo de Mateus, lá no final, ele fala justamente isso. Aqueles que marcham,
aqueles que são comissionados, aqueles que têm unidade no serviço, saiba de uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Richard Baxter diz assim: a unidade dos cristãos não é um luxo, mas uma necessidade. Quando o corpo de Cristo está dividido, sua capacidade de servir o mundo é paralisada. A verdadeira unidade produz serviço sacrificial. Irmãos, a multidão dos que creram era uma só alma e um só coração. Talvez então precisamos pedir a Deus nesta noite que nos torne um aqui, todos nós. Nossa alma, nosso coração esteja envolvido em um só propósito: compaixão e movimento. Proclamar a verdade, amar aqueles a quem o Senhor nos colocar, viver o Evangelho do Reino, proclamar, marchar, alegres e felizes por fazer a vontade do Salvador. Essa é a ideia que o Senhor Jesus coloca no coração da sua igreja. Uma igreja que trabalha com a sua vida completamente. Não há vida dupla aqui, irmãos. Aqueles que estão sendo acrescentados, eles tinham uma só alma e um só coração. Aonde eles iam? Por mais que eles tinham coisas para fazer, conta para pagar, trabalho na semana, mas eles dependiam do Salvador. Eles sabiam da sua responsabilidade. É por isso que o Evangelho chegou até nós, porque pessoas assim acreditaram no poder de Deus. Pessoas assim aceitaram a vontade de Deus para as suas vidas. Somos nós hoje os acomodados. Como que vamos deixar um legado se nós não queremos assumir a nossa responsabilidade? É de legado que se trata o texto, é de discipulado que se trata o texto. Como que nós vamos ensinar outro se nem a nós sabemos alguma coisa? O texto é contundente. Nós precisamos sair do anonimato, nós precisamos sair da letargia, nós precisamos abrir a Bíblia e começar a ler e a estudar a verdade do Senhor. Nós precisamos chegar e começar a proclamar a verdade. Nós precisamos pedir a Deus: me ajuda a proclamar, Deus me ajuda a marchar. Chega, irmãos, de estarmos estáticos, esperando o céu, esperando Jesus voltar. E muitos nem esperam Jesus voltar, porque querem fazer muitas coisas por si mesmos aqui nessa terra. Mas a igreja que marcha ansiosamente espera a volta do seu Senhor, e espera a volta do seu Senhor altissonante, feliz, alegre, porque esse é o papel da igreja do Senhor. As igrejas, como falei hoje pela manhã, a igreja ela precisa viver a alegria do Evangelho, porque o que nós temos é suficiente para caminhar até o último dia da nossa vida. O Senhor não precisa dar mais nada para ninguém, absolutamente nada, e pode tirar tudo ainda. Ainda assim, nós teremos alegria, porque o que nós temos é dado pelo Senhor. E só Ele pode satisfazer o nosso coração. Se você ainda não está satisfeito na sua vida, se você ainda não está motivado em seu coração, é porque Cristo ainda não é a centralidade da nossa vida. É porque ainda o mundo tem um peso muito grande no seu coração. E o mundo precisa sair. O Espírito Santo precisa tirar de nós toda essa carga, esse lixo em que o mundo nos coloca todos os dias. E a graça precisa encher da verdade revelada. Casais estão se destruindo, famílias se deteriorando, porque não acreditam mais no Salvador e na esperança que há na palavra dele. Mas nós, irmãos, nessa noite estamos comissionados a acreditar na verdade do Senhor. Se tem alguém que pode mudar alguma coisa em nós, é o Senhor Jesus, através do Evangelho. Só Ele. Saia daqui com esta certeza. Aquilo que você quer que o Senhor faça, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas eu preciso crer na verdade do Senhor. Eu preciso cumprir o mandamento do Senhor. Eu preciso marchar. Eu preciso fazer. Eu preciso avançar. Chega de nós, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ao Senhor toda a nossa força. Ao Senhor todo o nosso entendimento. Faça agora um inventário da sua vida. Reconheça, será que tudo que eu e você temos, de fato e de verdade, pertence a Deus? Ou nós temos a mania de dizer que tudo é nosso? Porque senão, irmãos, nós precisamos aqui entender que se a nossa vida não pertence ao Senhor, como é que a gente vai dividir alma e coração com os outros? Só dá para dividir aquilo que já está nas mãos do Senhor. Algumas pessoas não conseguem fazer parte da igreja,
Mas não é porque elas são difíceis, é porque o coração delas ainda não é do Senhor. Porque quando o coração é do Senhor, a maior alegria de todos que estão do Senhor é fazer parte da igreja do Deus vivo. Unidade e serviço. Todos caminham com um só propósito, unidade e serviço. E o texto continua dizendo que entre eles não havia necessitado. Por quê? Porque havia uma preocupação, que todos deveriam ter as coisas básicas. E a igreja é a igreja que ajuda. Ajuda aqueles que precisam. Só pode ajudar quem tem algo para oferecer. A igreja então está sendo comissionada nesta noite a marchar com propósito, a marchar seguindo a verdade do Senhor, a marchar alinhado em corpo e coração, alma e coração, para poder fazer aquilo que Cristo nos manda fazer. Terceira e última coisa que o texto nos mostra, que não é fácil executar, requer perseverança. Se você observar, texto de Gálatas, capítulo 6, verso 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Acredite sempre, se nós não perseverarmos, nós não vamos conseguir ver a colheita. Aqueles discípulos, quando Jesus pede para que eles roguem ao Pai, para que mande trabalhadores para a sua seara, eles não imaginavam a igreja onde chegaria. Irmãos, é fantástico. Como é maravilhoso saber que o Senhor ouviu aquela oração. E este evangelho que está sendo pregado hoje, ele está sendo pregado no mundo todo. Este evangelho está alcançando corações porque pessoas acreditaram neste evangelho e proclamam com a vida toda. Marcham em unidade de alma e coração. Marcham porque foram comissionados. Marcham porque são perseverantes, porque o Espírito Santo é que os fortalece. Muitos de nós, por qualquer luta pequena, nós perdemos a alegria, ficamos insatisfeitos, ficamos bicudos, reclamamos de tudo. Mas nós somos chamados aqui a enfrentar as lutas, mas não sozinhos, porque o Senhor é aquele que está conosco. Está com luta? Vai ter e vai continuar. Persevera, porque a nossa luta, ela purifica a nossa fé. Ela faz com que na luta que temos, a gente saia mais revigorado. A igreja que está presente aqui, ela está entendendo isso. Ela está dizendo, ela está se oferecendo como aquela que pode fazer, não por ela mesma, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você não conseguimos ficar de pé sozinhos, mas a graça do Senhor nos sustenta. Jonathan Edwards, puritano, diz assim: não abandone a obra de Deus quando os resultados não aparecem rapidamente. A fé verdadeira persevera, não porque vê a colheita, mas porque confia no colhedor. A perseverança é a marca do cristão genuíno. A seara está pronta. Os trabalhadores existem. Eles precisam colher, mas não colhem sozinhos. O Senhor encaminha para cada fruto. E a igreja então está preparada, marcha sabendo disso. A igreja então caminha. Não nos cansemos, irmãos. A gente se cansa por tanta coisa, né, irmãos? Mas não de pregar o evangelho. A gente se cansa por trabalhar, por cuidar do carro, cuidar da casa, lavar a roupa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, mas pelo evangelho, eu quero que alguém levante a mão aqui e diga: pastor, eu tenho me cansado de pregar o evangelho. Nós não temos feito isso. Há pessoas que têm feito isso. Mas nós somos convidados nessa noite a mudar de vida. Tem se cansado por pregar o evangelho? Tem se cansado por ser comissionado a marchar? Porque senão, tem que entrar de novo nas fileiras do Senhor. Tem muita gente que já abandonou o quartel de Deus. Tem muita gente que não quer mais marchar, quer sentar. Na vida militar,
Quando a gente começa como soldado, o soldado não escolhe muito. Ele é mandado a fazer e ele tem que executar. E à medida em que você vai crescendo na hierarquia, né, você vai adquirindo alguns trejeitos, né? Eu cheguei até suboficial. Então, geralmente, se você queria se dirigir a um subão, né? Não, o subão não está afim de fazer nada, deixa o subão lá, né? Há muito crente que está mais ou menos assim. Ele já está acomodado na sua vida cristã. Ele não quer mais pregar, ele não quer mais marchar, ele quer sentar no ar-condicionado, ele quer curtir. Se nós não tivéssemos ar-condicionado aqui, já teria muita gente reclamando. Irmãos, não é assim que funciona. Nós estamos muito bem acomodados. O Senhor quer sacudir o nosso coração nessa noite. Marchar, proclamar, anunciar, com alma e coração. Você que faz parte desta igreja, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, Senhor do nosso coração. Somos comissionados a buscar mais um, a discipular mais um, a ensinar mais um, a batizar mais um, trazer para a igreja e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a fazer o bem enquanto tivermos oportunidade, porque haverá um dia em que nós não teremos mais a oportunidade. Não adianta você dizer assim, se eu tivesse força, né? Se eu pudesse ter vigor hoje. O que vier para fazer as mãos, faça com toda a tua força, porque quando o tempo chegar, haverá um dia em que nós não teremos mais forças. A força é hoje. Não se arrependa, porque hoje você sabe o que o Senhor está pedindo para nós fazermos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Pastor, mas tem gente que não merece. Eu sei. Você é um deles. Eu e você somos um deles. Nós não merecemos o amor do Pai, mas diuturnamente Deus tem nos amado. Ame, sirva ao Senhor, marche. Você é convidado hoje a marchar. Talvez você não saiba marchar, não há problema. Aqui essa marcha é obedecer à vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Jesus aqui está dizendo para nós que para a gente marchar, para a gente poder ser comissionado, para a gente poder ser unidade de coração e alma, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Não é filho, não é trabalho, não é financeiro, não é carro, não é vida, é o Senhor Jesus, o Rei de toda a glória. Toda a autoridade foi dada a Ele, não foi por acaso. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os pés nossos são os pés do Senhor Jesus. Os nossos pés caminham entre enfermos, perdidos e pobres. Os nossos pés devem estar sempre em marcha, ecoando e mostrando a verdade do Senhor. Jesus foi crucificado, desceu da cruz, deixou a igreja para continuar marchando por Ele, para proclamar as verdades do Senhor e para ter um coração cheio de compaixão. Renove então no seu coração essa sua comissão. Diariamente, compartilhe deste Evangelho, confie no poder de Deus. Acredite, avance, creia, mas não se acomode mais. Peça ao Senhor misericórdia, para que Ele te dê toda a autoridade que já foi dada àquele que crê, para que avance mais uma vez a proclamar a verdade do Senhor. Invista em unidade e serviço. Nós somos chamados para trabalharmos juntos. Esta igreja precisa que cada um trabalhe com essa missão, servir ao Senhor e servir com alegria. E por fim, persevere, porque as coisas não vêm fácil. Elas precisam de suor, precisam de trabalho, precisam de dedicação, mas em todo o tempo o Espírito Santo estará conosco. Que Deus nos abençoe. Amém?